Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero aproveitar a ocasião para responder a indagação feita a mim sobre o motivo de ter colocado na plataforma alguns vídeos sobre o fenômeno de línguas estranhas ao derredor do mundo. Ou seja, não é um fenômeno somente exclusivo para o público chamado evangélico, de uma forma mais específica, o pentecostal ou neopentecostal, quando não, né, alguns chamados cristãos carismáticos. Quando eu comecei a fazer os meus estudos teológicos, eu me interessei bastante pela temática, inclusive foi assunto da minha monografia. Acontece que eu analisei na monografia vários aspectos, o sociológico, o psicológico, a fonte divina, né? A questão relacionada às línguas, porque quer queira que não, as línguas como desconhecidas ou estranhas não têm origem cristã. Eu disse em um dos vídeos que eu levei um choque, mas fiquei realmente, eu vou dizer assim, boquiaberto, porque eu, Gustavo Luiz, achava que isto só acontecia no arraial religioso evangélico, mas constatei que não era procedente esta informação, como se fosse alguma coisa exclusiva do pentecostalismo ou do neopentecostalismo. E quando eu comecei a pesquisar mais e mais, eu fiquei assim admirado com tanta documentação, tantos materiais, tantos escritos a respeito do fenômeno de línguas. Posteriormente, eu fiz uma disciplina numa área de pós-graduação e eu tive fenomenologia da religião. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa mais acurada, criteriosa, e nessa pesquisa, quando eu analisei novamente o fenômeno, já de uma outra maneira, eu comecei a tão somente descrever. Eu não estava ali para colocar o meu preconceito, isto é, a minha ideia preconcebida. Pelo contrário, eu estava ali somente para descrever o fenômeno, não fazer comparação com o fenômeno em outro âmbito. E assim se deu. E quando a gente vai para a história, a gente descobre que o falar em línguas desconhecidas geralmente está associado a cultos pagãos que a enunciação de palavras não concatenadas, que por sua vez, via de regra, é acompanhada por curas, milagres, etc. e tal. Mas desde que, quando a gente se depara e se debruça sobre a história, as religiões, a gente vê que praticamente em todas as religiões sempre houve milagres, sinais, curas, prodígios, etc. e tal. Acontece que a gente muitas vezes ignora as outras religiões, não estuda com certo critério, e por isso a gente acaba mergulhado numa ignorância, isto é, no desconhecimento. Mas não precisa dizer, existe até mesmo, ainda que faça parte do cristianismo, o próprio catolicismo, o catolicismo é repleto de curas e milagres, ou seja, há muitas curas e milagres atribuídos aos santos, inclusive, no contexto católico brasileiro. E a gente não pode, vou dizer assim, fechar os olhos. A gente, neste cenário de fenomenologia da religião, a gente simplesmente vai descrever o fenômeno. A gente não está ali no intuito de fazer um julgamento ou adentrar com um pré-julgamento. Pelo contrário, a gente precisa ter uma seriedade e analisar o fato como verdadeiramente é apresentado. Todo fenômeno passa a ser a partir do momento que alguém para, vou dizer assim, senta e observa. Ele observa e passa a descrever. Isto eu fiz em algumas denominações evangélicas, em alguns contextos não evangélicos, mas necessariamente evitei de emitir juízos de valores, até por causa de que não faz parte da pesquisa
nesse sentido. E quando eu tive a ideia de colocar no Cantinho Teológico, é porque o Cantinho Teológico é um lugar de reflexão, é um lugar de análise, é um lugar onde, claro, há uma exposição bíblica, sim, da parte deste, porém, é um lugar onde eu pretendo, aos poucos, oferecer um caminho diferente, mostrando outras coisas, não novas, mas coisas que são antigas, mas porém desconhecidas por falta, às vezes, de estudo, de leitura. E na medida que a gente vai lendo, aprendendo, a gente precisa, sem dúvida alguma, compartilhar esse aprendizado, até porque a gente assimila não para guardar para si, mas para compartilhar e dessa forma contribuir com a temática e com o progresso do estudo de toda e qualquer pessoa. Agora, o Cantinho Teológico não é um espaço de discussão. Vocês sabem aqui muito bem que eu não fico pegando as coisas na internet e fico retrucando, debatendo, nada disto, porque a minha intenção aqui nesse espaço de reflexão é justamente falar, expor, comentar, mas não partir para aquela polêmica rasteira, para esses embates intermináveis, os quais eu julgo os debates inférteis e até mesmo estéreis, porque não produz nada, pelo menos para mim, e eu não tenho nenhuma pretensão de fazer isto. Mas fica aí a nota, porque eu fui indagado no privado sobre o motivo. Eu falei, eu vou lá então responder no vídeo, e esta é a razão de eu ter feito essa playlist sobre o fenômeno de línguas.